Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia lá no Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Só abre sua Bíblia primeiramente. Apocalipse capítulo 4, bem no fim da Bíblia. Vamos falar com o Senhor, continuarmos. Senhor, nós queremos nesse momento continuar a Tua presença, pedir que Tu possa nos falar conosco, Senhor. Que Tua palavra possa tocar no coração, que essa palavra não possa voltar vazia. Que nós possamos ter essa certeza, Senhor. Nós sabemos que, aquela Tua palavra é viva. Realmente que nós possamos sair modificados com a visão do Teu reino, Senhor. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 4. Primeiramente, só abre sua Bíblia. Eu quero primeiro trazer uma introdução, antes de nós chegarmos nesse livro. Na verdade, eu quero essa noite falar uma continuação da pregação de domingo passado. Os irmãos que estavam aqui, ou quem que viu pela internet, que é por que as pessoas saem da igreja? E nós sabemos que quando alguém sai da igreja, a igreja sempre sente muito. Sempre dá uma coisa muito grande para a igreja quando alguém abandona a igreja. Nós sabemos quando um irmão, que anda junto com a gente, aí ele sai, ele faz uma falta danada. Mas se ele é alguém de frente do trabalho, fica uma coisa faltando. Nós sabemos quanta experiência nós temos, alguém que está no louvor, de repente o irmão sai, e ele faz uma sensação muito falta. A igreja, ela sente muito. Nós sabemos que a igreja que tem momentos, o louvor, eu já lembro uma vez tinha um louvor que tinha que fazer escala. Nem todos poderiam cantar, de tanta gente que tinha. E aí passou um tempo que, sobrava vaga. E a igreja sente quando as pessoas deixam. Mas dessa noite eu quero falar, e o reino de Deus? Porque uma coisa é a igreja, e outra coisa é o reino de Deus. O que o reino de Deus perde quando nós abandonamos a fé? E aí nessa noite eu quero trazer que realmente nós muitas vezes não conseguimos entender, nós achamos que o reino de Deus vai perder algo, não. Porque na verdade nós não conseguimos entender o que é o reino de Deus. E se nós olhamos na palavra de Deus, se nós olhamos no Evangelho de João 18:36, quando Pilatos foi interrogar Jesus, qual que é teu reino? O que Jesus fala assim, meu reino não é desse mundo. E aí Pilatos falou, mas como que não é desse mundo? Ele falou, se fosse desse mundo, eu mandaria meus anjos, você não tinha poder. Mas como que ele não é muito mais além, e aqui que nós descobrimos que o reino de Deus, ele não é desse mundo. O planeta Terra não é o reino de Deus. O universo não é o reino de Deus. O reino de Deus vai muito mais além do que isso. Nós não podemos nem imaginar o que realmente é o reino de Deus. E aí nós vejamos que quando Jesus morreu lá na cruz, o que Jesus falou? Está consumado. Tudo foi realmente feito a propósito de Deus. E por que isso acontece? Porque lá na cruz Jesus conquistou o direito de eu e você fazermos parte desse reino. Nós podemos fazer parte daquilo que é muito maior que podemos imaginar. Se nós achamos que esse mundo é difícil, que o planeta é tão importante, mas o reino de Deus é muito maior, que nós possamos realmente fazer parte de algo que é muito grande, e Deus nos conquistou esse lugar. O reino, de Jesus lá na cruz, Ele nos deu esse direito, e muitas vezes nós achamos, e como que isso será? Porque no fundo, se nós olhamos desde Gênesis e Apocalipse, a grandeza do reino, Deus te abençoe, que a grandeza do reino, ela é tão grande que nada é frustrado dos olhos de Deus. E aí eu vejo assim, desde o início nós olhamos, lá em Gênesis, quando começa, quando Eva peca, aí já começa o propósito de Deus para trazer o reino, e aí nós vejamos que está tudo predestinado a algo que não temos como nós mudarmos. Porque quando Eva pecou, Deus foi falar com Eva, falou assim, a mulher de ti verá semente que vai nascer o Salvador. Desde o princípio, Deus já falou, da semente da mulher vai vir o Salvador. Aí se nós olhamos toda a história, nós vejamos como que Satanás sempre lutou para isso não acontecer, mas não teve como mudar, que nós vejamos o tempo, quando chegou o tempo de Jesus nascer,
né? Deus chegou, mandou o anjo falar para Maria, e aí nasceu Jesus da semente da mulher. O Salvador, ele veio a esse mundo, independentemente do que as pessoas pensavam, o que os reinos imaginavam. Nós sabemos que Pilatos fez o que queria matar a Jesus quando ele era em Belém, mas não teve acerto, porque realmente teve a acontecer. O reino de Deus, ele anda independentemente. E aí nós vejamos aí Jesus, ele vem, e aí Jesus morre lá na cruz, e ele paga o preço para nós fazermos parte do reino. Jesus, ele morre realmente, e aí nós temos hoje o acesso a Deus, e aí nós falamos da palavra de Deus. Se nós quiséssemos trazer salvação a nós mesmos, nós não tinha condições. E é uma coisa tão interessante, vejamos assim, que ele aí, Jesus morre, ressuscita, e aí nós vejamos aí, Jesus vai para o céu. E o que ele fala antes de ir para o céu? Ele fala, eu vou preparar lugar para vocês. E é uma promessa que Jesus fez, ó, eu vou preparar para o lugar daqueles que vão crer. E vejamos assim, e isso está predestinado, Jesus foi para a eternidade, para preparar o lugar daqueles que realmente vão fazer parte do reino de Deus. E agora vem a segunda parte, que só falta, que nós não vivemos ainda, que Jesus vem buscar a igreja. E isso é uma coisa que acontece independentemente, Jesus vem, ele vem buscar a igreja. Não importa se tem governos que são contra, não importa se as pessoas acham que não, né? Como no mundo antigo, como é que as pessoas lutaram para Jesus nascer no tempo, Satanás lutou, mas aconteceu porque estava realmente predestinado para que isso acontecesse. E assim também, como a igreja vai ser arrebatado, também está predestinado. E se nós olhamos a palavra de Deus, ela diz que é algo tão impressionante, que um dia as pessoas vão tocar o som da trombeta, e todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, eles foram onde? E no lugar que Jesus prometeu, eu vou preparar o lugar, e para lá que nós vamos, aos que crêem. E aí se nós olhamos isso, uma coisa muito interessante, aí nós vejamos que o reino de Deus, ele é intocável. Não importa o que Satanás faz, não importa o que os homens pensam, o reino de Deus jamais foi abalado. As pessoas acham que realmente, né, o irmão falou da semente plantada, né, a semente, a palavra de Deus, ela é anunciada, né, porque nós vejamos, se nós olhamos lá no finzinho de Apocalipse, que fala assim, tudo passará, menos a palavra de Deus, vai estar na eternidade, né? Então é algo que, aquilo que é de Deus não vai passar, independentemente se nós cremos ou não, independentemente se eu acredito ou não, porque Jesus vem buscar a igreja. E aí vejamos assim, e a palavra de Deus nos mostra, que eu quero falar de Apocalipse, não assim, estudado, do que está escrito em Apocalipse 4, mas a visão que João teve do reino. E Deus mostrou para João algo do reino dele, o poder intocável que é o reino do Senhor. E aí nós vejamos, e mais interessante, antes de nós lermos no versículo, né, versículo 2 do capítulo 4, lá fala assim, que realmente que João, Deus o levou, arrebatou João para onde? Para o futuro. Para quem gosta de filme, de ficção, né, que as pessoas viajam para o futuro, se nós olhamos esse, aqui do Apocalipse, é como que Deus levasse João para algo para o futuro, que vai acontecer ainda. E aí João, ele mostra, ele vai contando algo que ele viu. E aí nós vejamos assim, muitas coisas, João fala aqui, né, ele fala de brilhante, coisa, mas é aquilo que ele conhecia. Se nós olhamos realmente que João nem conseguiu interpretar tudo no tempo dele, porque ele nem conhecia tudo. E aí Deus mostrou para ele algo, aquilo que ainda vai acontecer. E aí nós vejamos assim, que ele fala, porque ele mandou João escrever aquilo que ele viu. E nós vejamos assim, para Deus mostrar o reino dele, como que será. E aí ele começa dizendo no versículo, capítulo 4, versículo 1, ó, vamos ler todo o capítulo, que é bem curtinho. Ó, depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que eu ouvi, foi a voz da trombeta, falando comigo, e disse, sai, sobe aqui, e eu mostrarei a coisa que deve acontecer depois destas, ó, aquilo que vai acontecer ainda. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, como alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha uma aparência semelhante a uma pedra de jaspe, ou de sárdios.
Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma estrela. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciões vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. E do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, dizendo que o trono estava assentado 7 lâmpadas de fogo, que são de 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cheios de olhos, em frente e atrás. A primeira ser era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro tinha o rosto de um homem, o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estava cheio dos olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam, sem cessar, é santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Nós vejamos esse versículo lá em Isaías. Isaías viu a mesma coisa, né? Quando Isaías viu o trono, ele tinha serafins, santo, santo, cantando a mesma visão que Isaías tinha do trono de Deus. Agora João também, muitos séculos depois, a mesma coisa. E continua ainda a palavra aqui, Apocalipse 4, versículo 9. Sempre que os seres viventes davam glória e honra às ações de graça, estava assentado ao trono, em que viviam pelos séculos dos séculos. Eu vi os 4 anciões prostrando diante do que estava sentado ao trono, adorando os que viviam pelos séculos dos séculos, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo, Senhor, nosso Senhor é o nosso Deus, Tu és digno de receber glória e honra, e o poder para Tu criaste todas as coisas por vontade, elas já existiam e foram criadas. E aqui nós vejamos algo assim, muito interessante, que é onde, do trono de Deus no futuro, algo que acontecermos. E o que eu quero trazer nessa noite, realmente, se nós vamos estar lá ou não. Se aquilo que Isaías já viu, o trono de Deus, agora Deus mostra para João, se realmente nós vamos estar lá ou não. E é uma coisa muito interessante. A palavra diz que nós somos convidados para a festa. Que quando Jesus morreu, nós ouvimos a palavra, nós recebemos o convite. A grande diferença é se nós aceitamos ou não. E aí eu quero ver que muitas vezes as pessoas acham que realmente que ela rejeitando a palavra de Deus é que vai fazer alguma diferença. E aí nós vejamos, Jesus fala que não. Porque Jesus, quando ele fala do fim, ele fala que os dias que antecedem a sua vinda serão como os dias de Noé. Se você olha a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8, que fala os dias de Noé. E lá fala o que é os dias de Noé, que as pessoas, elas sabiam aquilo que Deus tinha falado, Noé tinha falado aqueles planos de Deus, e aí as pessoas não acreditaram, porque em Mateus 24, do 24 até o 30, do 37 ao 39, Jesus fala, os dias de Noé, hoje vão ser os mesmos dias. Noé falou aquilo que Deus ia fazer, que ele viria o dilúvio, e as pessoas não acreditaram. As pessoas, elas continuaram a viver sua vida, elas achavam que isso não iria acontecer. E aí se nós lemos a palavra de Deus, aí de repente um dia aconteceu justamente o jeito que Deus falou. O jeito que Deus falou que seria o dilúvio, ele veio. Independentemente se as pessoas acreditaram ou não. E aí eu vejo assim, qual que foi a diferença de um povo e de outro, das pessoas que entraram na arca e das que não entraram na arca? A única diferença foram para elas mesmas. Porque as coisas aconteceram. Os que entraram na arca foram salvos, os que não entraram não foram salvos. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós achamos que vai fazer uma diferença se eu não faço parte do povo de Deus. Vai, para os irmãos em volta, mas para o reino não. Porque o reino de Deus vai acontecer independentemente se eu creio ou não. Está determinado. A glória de Deus, ela já está determinado, vai acontecer. Jesus vai triunfar, não importa se nós acreditamos ou não. Jesus vem buscar a igreja, se eu importo ou não, porque a palavra de Deus está sendo falada como os dias de Noé.
A palavra aqui em Apocalipse vai mostrando como que será o fim. E assim como é que Noé falava, pregava, ó, vai ser assim, vai vir o dilúvio, independente se nós cremos ou não, porque o povo, o tempo de Noé, os que não acreditaram ficaram para trás, e os que acreditaram, que foram poucos, entraram na arca. Então nós vejamos que muitas e muitas vezes, está a grande diferença isso, se nós acreditamos, nós tomamos posse da palavra e vivemos, e se nós não acreditamos, ficamos fora. E hoje, sabe quando somos pessoas que acreditamos naquilo que as palavras proféticas estão sendo faladas? Será que nós acreditamos naquilo que o reino de Deus fala? E muitas vezes as pessoas, elas não dão tanto crédito naquilo que a palavra de Deus está sendo falado. E eu vejo assim, o mais interessante que, quando nós ficamos fora do reino de Deus, o único perdedor somos nós mesmos. Só nós perdemos. Porque Jesus fala que o dia que vai tocar a trombeta, terá duas pessoas reunidas, uma será levada e outra será deixada, né? Duas no moinho, duas pessoas na cama, uma será levada e deixada. Quem que perde? O que fica? Não é o que ele foi. Eu vejo assim que realmente nós temos que analisarmos, e as pessoas, não importa qual que é o motivo, que muitas vezes as pessoas, elas abandonam a fé, mas ela é perdedora. E nós vejamos que nos dias de hoje, as pessoas, elas querem que realmente, que o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Que as pessoas querem que elas sejam paparicadas. Elas acham que fazer parte da igreja, fazer parte do reino de Deus, vai muito mais além. Porque eu vejo assim que a palavra de Deus eu tenho que tomar posse, mas eu quero morar na eternidade. Porque o único que vai perder sou eu mesmo. Se eu fico fora, o reino de Deus vai acontecer. Eu gosto muito da interpretação da irmã Yara, né, que ela usa o exemplo, o reino de Deus como ônibus. Que o ônibus está andando quando se desce do ônibus, mas o ônibus não para, ele continua a sua viagem. E o rumo à eternidade, e a igreja também, ela nunca para, ela vai caminhando na eternidade. Se você sai, o problema vai ser teu, vai ser mais difícil alcançar, não é? Porque quem sai é difícil voltar, porque o ônibus ele vai indo, ou o caminho vai andando, nada para, a igreja não para. Se eu me ofender, eu desisto, quem perco sou eu. Eu posso me decepcionar com a igreja, eu posso ter razão por me decepcionar, e abandonar a fé. O que vai mudar? Vai mudar só para a minha vida, porque o reino de Deus é muito maior. De um jeito ou de outro, Deus põe a outro aqui nesse lugar, se ele não vem, quem que perde é a gente. Nós que ficamos, nós achamos que não, agora o reino de Deus vai perder. Não, que nós vejamos quantas pessoas que saíram da igreja, nós vejamos aqui, eu peguei o exemplo do louvor, ou que faz parte do louvor, mas parou? Não parou nada, as coisas continuam. E aí nós vejamos, o que nós vejamos? As pessoas que pararam, elas que perderam. Porque se Jesus voltar, elas não vão fazer parte do reino de Deus. Elas vão fazer parte daquilo que Deus mostrou para João. Aquele reino glorioso, aquele da eternidade, que ele nem podia contar, ele foi tentando imitar coisas que ele conhecia da coroa de ouro, se é uma comparação, mas ele foi trazendo uma interpretação daquilo que ele conhecia. Porque é uma coisa tão surpreendente, a eternidade, que não podemos nem imaginarmos. Mas o que acontece é que nós muitas vezes achamos que se eu fico fora vai mudar alguma coisa, não muda nada. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. O reino de Deus nunca vai ser abalado. Eu vejo assim que, mas o Senhor, Ele ama tanta gente que Ele nos convidou para nos fazer parte desse reino de Deus. Ele quer que você realmente faça parte. E nós vejamos assim, a palavra de Deus mostra quando Jesus fala assim, mas eu vou voltar, quando ele fala da ceia, né, eu vou voltar para sempre um grande banquete, eu quero que todos estejam lá. E nós vejamos, isso vai acontecer independentemente. A grande diferença acontece se eu rejeito o convite, se eu abandono a fé. E nós vejamos, e quantas vezes as pessoas elas abandonam. Jesus mesmo diz lá em Mateus 24, do 10 até o 13, ele diz, nos últimos dias muitas pessoas abandonarão a fé, por causa dos falsos profetas, a falta de amor, ou por isso, aquilo. Nós vejamos hoje, as pessoas elas são muito sensíveis, né? Ela se ofendeu com o pastor, com a igreja, com o irmão, ela já abandona. E ela acha que realmente que o único prejudicado somos nós mesmos, mesmo que nós temos razão. Porque Jesus vem.
Nós possamos estar com toda a razão, mas estarmos no inferno, porque no inferno sempre está cheio. Eu sempre falo que no cheio tem muita gente boa, de boas ideias. Eu posso ser uma pessoa muito boa, mas se eu rejeito o convite que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu vou ficar fora, o reino ele vem. E nós vejamos quantas e quantas pessoas elas perdem a oportunidade, e elas desistem do caminho do Senhor, elas acham que vai mudar alguma, o que vai mudar? Nada. Vai mudar somente para você, para a tua vida, para a tua geração seguinte que vai ser mais difícil. Mas para o reino de Deus não, porque Jesus vem buscar a igreja, e o reino de Deus, quando vai tocar a trombeta, a igreja vai estar lá. Se nós olhamos em Apocalipse, fala assim, que lá tem uma multidão louvando a Deus. A multidão vai louvar, independente se tua voz está lá ou não. Mas um a mais, um a menos, não para nada. Nós vejamos assim toda a história, nunca os planos de Deus foram frustrados porque alguém desistiu. Nunca uma coisa que Deus falou que ia acontecer, deixou de acontecer porque alguém se pôs contra. Tudo sempre aconteceu daquilo que Deus falou, porque Deus é muito maior. O reino de Deus é muito maior que podemos imaginar. O reino de Deus é muito maior que eu, que você, que essa igreja, que é todas as igrejas junto. O reino de Deus é muito maior que nossos argumentos de dizermos não. Porque eu vejo assim que aquilo que Deus preparou para a eternidade, Deus falou, eu vou para preparar o lugar, está preparado. A diferença é se você aceitar o convite ou não. A diferença é se você dizer não, achar que tem motivo, só você vai perder. Porque Jesus vai lamentar, Jesus vai chorar por mais uma alma no inferno, mas a glória de Deus ela vai acontecer. As trombetas elas vão tocar, os anjos vão louvar, o povo vai cantar glória ao Senhor todo sempre. Aquela festa do céu ela vai acontecer. A grande diferença é se eu vou fazer parte dela ou não. É como que a história que Jesus conta lá das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 insensatas, né? A festa aconteceu mesmo que aquelas que ficaram fora. O noivo, ele veio independentemente. Quem que perdeu? A festa? Não, quem que perdeu? Quem não pôde fazer parte, que ficou fora da festa. E assim muitas vezes nós também nos podemos achar outras razões, mas quem que perde sempre somos nós. Porque Deus ele dá a nós o privilégio de fazer parte da festa. E muitas vezes achamos que esse mundo é mau, fica fora da festa é pior. Porque Jesus está voltando, eu vejo assim que a palavra de Deus mostra aqui, quando ele mostra assim, eu gosto muito dessa palavra que ele fala para João, eu vou te levar no futuro, você olha bem o que vai acontecer. Olha bem o reino de Deus, como que meu trono é majestoso, como que de Jesus é poderoso. E aí por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele fala assim que todo o poder foi dado para Jesus, independentemente se eu concordo ou não. Né? Não importa o que aconteça, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. E eu vejo assim que realmente isso sempre está no nosso coração, mas eu quero estar lá. Eu quero fazer parte desse povo. Eu quero fazer parte da multidão, onde que João viu cantando, louvando ao Senhor. E ele fala assim que era um povo de todos os 4 cantos da terra, era um povo de todos os lugares, a diferença é se nós queremos estar lá no meio, louvando ao Senhor. E isso é uma escolha de cada um de nós. Porque se eu abandonar, quem perde sou eu. Somente eu. O reino ele vem. O céu não vai ser abalado porque nós rejeitamos o amor de Cristo. O céu não vai acontecer, Jesus não vai esperar mais um dia porque vai estar te esperando. O dia determinado por Deus, Jesus vem. É como que tempo de Noé. Quando chegou o tempo, o que tem? Deus mandou entrar na arca e chegou o dia do dilúvio. A diferença foi que as pessoas, elas não quiseram entrar. Elas não acreditaram, mas o dilúvio veio. Quem que perdeu, quem não entrou. Mesmo tinha razão. Porque se nós olhamos no tempo de Noé, aquilo que Noé falava é uma loucura. Né? Se viver num tempo que não tem rio, não chove, nunca aconteceu. Agora construir uma arca porque vai vir, mas não é loucura. Se não concorda, se nós estivéssemos lá, nós ia ter dificuldade de crer. Mas hoje o arrebatamento já aconteceu. Não é loucura também?
Como que Jesus vai buscar um povo? Nunca aconteceu. Mesma coisa está se repetindo. Se nós cremos, porque nós vamos crer na palavra de Deus, porque Deus cumpre a sua palavra. E a sua palavra de Deus, o que Jesus fala? Todo aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Nós vamos fazer parte da eternidade. Mas se nós rejeitamos, o que vai acontecer? Nós ficamos fora do reino de Deus. Porque Jesus está vindo, que essa noite nós possamos realmente meditar que nos últimos dias pode ser difícil. O amor se esfriará. Nós sabemos que hoje as pessoas elas não têm muito amor por outros, têm mais amor próprio. Mas isso é um sinal que o fim está chegando. Nós estamos falando que as pessoas nos últimos dias serão amantes de si mesmo. Se elas estão bem, elas não se importam com os outros. Eu posso ter razão de me decepcionar, mas é um sinal da palavra de Deus. Vai no versículo lá em Mateus 24, versículo 13, o que Jesus fala assim: mas quem que for fiel até no final, ganha a coroa da vida eterna. Nós temos que ser fiel até onde? É no final, nós somos vencedores. Quem que é fiel até no meio, não vai fazer diferença. Como que eu falo, começar com Deus é muito importante, mas é mais importante terminar. Multidões começam com Deus. Muita gente que eu já conheci começaram bem com o Senhor, mas no meio aconteceu o imprevisto, ficaram decepcionados, abandonaram. Não foi tão importante. Importante é aqueles que começam e terminam, porque o reino de Deus ele não para. Eu crendo não, eu desistindo não. A igreja de Jesus ela prevalece. Jesus falou: nenhuma porta pode prevalecer. A porta da igreja não pode ser fechada de jeito nenhum. Não importa se nós concordamos ou não. A grande diferença é que realmente se eu quero morar na eternidade, ou eu vou ficar de fora, porque Jesus vem. Eu crendo não, eu desistindo não, Jesus vem. E vejamos assim que nós temos realmente meditar, temos que ser fiel até no final. Pode ser difícil, pode, mais difícil é o inferno. A vida não pode acontecer como nós esperamos? Pode. Não vai acontecer mesmo, esse mundo está perdido. Mas quem que for fiel até o final vai estar no meio da multidão. E eu gosto muito quando João fala que em Apocalipse que as pessoas louvaram a Deus, não é porque eles eram obrigados, de tão bom que o céu é. Porque igual nós, quando vamos num lugar que é tão bom, nós não queremos ir embora. Eu lembro que quantas vezes já fui em retiro, quando a gente falou o dia, vamos embora, mas para que nós temos que ir embora? Porque eu vou voltar para casa, lá estão os problemas, a dificuldade, a obrigação, nós podíamos ficar aqui, Mas aí o céu é isso, é o lugar perfeito. E por isso que as pessoas estão louvando, Deus já mostrou para João, que é o lugar que as pessoas estão lá não por obrigação, mas vão cantar prazer, vão cantar louvores ao Senhor de tão bom que é. E a diferença está se nós queremos estar lá, aceitamos o convite, e somos fiel até o final, nós vamos ser vencedores. Se nós vamos ficar pelo caminho. Mas independentemente, Jesus vem. E a igreja é vitoriosa, se eu estou na igreja ou não. Jesus vai buscar a igreja, se eu faço parte dela ou não. E qual que é o nosso maior desafio? Está dentro da igreja, está dentro da arca. Veja assim, que realmente nós possamos meditar. Como que eu sempre falo, eu gosto de repetir, Aquilo que sempre me motivou, nunca desistir do caminho, olhar para a eternidade. Daqui até o fim do ano, onde que eu vou estar? Não sei. Daqui 5 anos, eu não sei onde que eu vou estar. Mas daqui 50 anos, se Jesus não voltar, eu sei, porque eu não acredito que eu vivo mais 50 anos. Até posso viver, porque se eu chegar mais de 100 anos, eu falar daqui a 70 anos. Se nós olhamos assim para mais longe, mas eu vou estar lá com o Senhor. Porque se eu olho para a eternidade, Satanás vai ter dificuldade de me tirar o quê? Da visão. Porque o que há de vir é muito melhor. Nós precisamos realmente olhar sempre onde? Para a eternidade. Na nossa caminhada, ela só vai valer a pena se eu olho onde? Para o céu.
Porque se nós lemos Apocalipse, nós lemos as profecias da palavra que diz, isso que vale a pena. Né? Se nós olhamos a palavra, no final fala que é o lugar onde é que não tem choro, não tem sofrimento, onde é que o Senhor vai enxugar nossas lágrimas. Basta olhar no fim de Apocalipse. Aquela frustração que nós temos, não vamos ser mais, então não é o lugar perfeito. Não é o lugar onde é que totalmente a felicidade está. E qual que é o preço? Temos que ser fiel até o final. Porque o reino, ele é intocável. O reino de Deus, ele vai acontecer. E qual que é a nossa grande diferença? Se eu quero estar lá ou não. Como Zide de Noé. Eu tenho que decidir se eu vou ser fiel até no final ou não. E Satanás vai lutar para você não ser fiel até no final. Porque ele não vai poder estar nessa festa. Mas você pode. E ele vai tentar te convencer para você não ir nessa festa da eternidade. E muitos ele tem convencido. Eles acham que o reino vai parar porque eles saíram, mas não vai parar. Porque Jesus vem. Tu possa realmente nessa palavra ter totalmente firme. Olhe para a eternidade. Porque Jesus vem. Amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com o Senhor ainda.